Imagina uma estrutura tão grande que ela consegue alterar o movimento da Terra. Sim, isso daqui existe, não é exagero, está localizada na China e recentemente parece que voltou a preocupar algumas pessoas. Volta e meia, essa construção chinesa domina discussões na internet e no mundo inteiro. Imagens de falhas técnicas, de cidades alagadas, de sirenes tocando e até mesmo matérias sobre o colapso chinês que está prestes a acontecer. Parece que a maior barragem hidrelétrica do mundo voltou a colocar a China em estado de alerta. Mas será que isso tudo é realmente verdade? O que é exagero nessa história e o que de fato é uma preocupação legítima e é reconhecida até pelo próprio governo? Nesse vídeo, a gente vai descobrir o que está acontecendo e vamos tentar ir muito fundo nessa história. A Barragem das Três Gargantas fica no rio Yangtze, o terceiro maior rio do mundo, na província de Hubei, na China. Inclusive, essa daqui é a maior central hidrelétrica do planeta. O projeto foi debatido pela primeira vez lá nos anos 20. Foi o líder comunista Mao Tse-tung que deu o novo impulso à ideia, em 1953, ordenando que eles estudassem o quão viável era aquilo. Mas só em 1992, durante o governo Deng Xiaoping, que foi aprovada a construção e a barragem só entrou em operação depois de 2012. Bom, o que eu posso dizer aqui é que os números desse negócio são muito difíceis de entrar na cabeça. A barragem tem 2,3 km de comprimento e mais de 180 metros de altura. Isso daqui é mais do que 5 vezes o tamanho da hidrelétrica americana Hoover Dam. As 26 turbinas que tem na hidrelétrica chinesa geram 18.000 megawatts de potência. Mas o que são de fato 18.000 megawatts? Para você ter uma ideia melhor aqui, ela produz mais energia do que vários países inteiros consomem. É um símbolo do poder econômico e tecnológico chinês, e foi construída com um custo de aproximadamente 34 bilhões de dólares. O nome As Três Gargantas tem uma história até interessante aí por trás. As Três Gargantas são na verdade 3 desfiladeiros naturais do rio, que se chamam Kutang, Wu e Xilin. E juntos eles formavam um dos trechos mais bonitos e dramáticos da China. Existiam também ali paredes de pedra de centenas de metros de altura, uma correnteza forte, bastante névoa, então você vai encontrar muitas pinturas, poemas, histórias aí que por séculos foram inspiradas nesse lugar. Hoje em dia, boa parte desse cenário infelizmente está submerso no fundo do reservatório. A barragem, além de guardar muita água, ela literalmente apagou da terra uma paisagem que existia há milhões de anos. Só que esse daqui é o menor dos problemas dessa história. Por que as pessoas se preocupam com essa barragem? O que tem de errado com ela? Com um projeto dessa escala, as preocupações sempre tiveram presentes ali, desde antes do primeiro tijolo ser colocado. Os problemas levantados desde o início incluíam o perigo do colapso da barragem, o deslocamento de cerca de 1,3 milhão de pessoas, com muitos críticos afirmando que esse número, na verdade, é muito maior, isso sem falar nas pequenas vilas e aldeias. Além também da destruição de cenários únicos na natureza e de muitos sítios arqueológicos raros. Mas a preocupação, que sem dúvida mais acende o alerta hoje em dia, na verdade é outra. O que acontece quando as chuvas chegam com força total? Essa barragem fica numa região que sofre enchentes severas. Em 2020, diante de chuvas muito fortes, a estrutura precisou abrir as suas comportas várias vezes ali desde o final de junho, liberando água rio abaixo. Então algumas pessoas se questionaram sobre a eficiência desse controle de enchentes. E foi exatamente no ano de 2020 que o mundo começou a prestar mais atenção. Em junho daquele ano, o rio Yangtze registrou um dos maiores picos de enchente em décadas. A vazão de água chegou a 61 mil metros cúbicos por segundo, vindo ali das províncias de Sichuan e Chongqing, no alto do rio. Então o governo admitiu uma coisa muito incomum. A empresa gestora da barragem confirmou que algumas partes da estrutura tinham deformado levemente, deslocando algumas estruturas externas. Tiveram algumas infiltrações nas paredes principais também, que foram relatadas durante aproximadamente 18 horas, enquanto mais água era retirada pelas comportas. A empresa garantiu que tudo aquilo estava dentro dos parâmetros normais de operação, mas a palavra deformação, ainda que fosse de coisas muito pequenas, foi suficiente para incendiar a internet. Imagens de satélite circularam nas redes sociais, mostrando o que pareciam ser distorções ali no corpo da barragem. O hidrólogo sino-alemão Wang Weiliu concedeu entrevistas a veículos internacionais
afirmando que a estrutura poderia colapsar a qualquer momento e que havia uma preocupação muito séria com rachaduras descobertas durante a construção. Tem um detalhe importante, ele é conhecido por ser um crítico à China também. A resposta oficial do governo foi muito firme. A barragem estava em boas condições de operação e não tem nenhum tipo de risco. Mais de 15 mil instrumentos de monitoramento foram instalados ao longo da estrutura para medir essas supostas deformações, infiltrações, pressão e até mesmo tremores ali sísmicos ou algo tipo terremoto. E aqui a gente precisa ser bem honesto e separar o que de fato é verdade, confirmado, e o que é somente especulação e teoria. O que nós temos confirmado é que preocupações globais foram levantadas sobre a qualidade dos materiais que foram usados na construção, incluindo aí supostos relatos de que usaram concreto abaixo do padrão. Imagens de satélite também mostraram o que parecem ser distorções leves ali no formato, como a gente falou, embora tenha sido sugerido que parte dessas distorções poderia também ser erro do próprio satélite. O reservatório da barragem é apontado como responsável por um aumento no número de deslizamentos de terra e tremores na região. O próprio governo chinês reconheceu que o peso da água extra que entrou causou tremores, deslizamentos e até mesmo erosão ali nas encostas, e afetou a natureza ali um pouco ao redor. E em 2011, o então primeiro-ministro Wen Jiabao surpreendeu ao reconhecer publicamente que a barragem estava enfrentando problemas que precisavam de um cuidado urgente. O relatório do governo também reconheceu pela primeira vez o impacto negativo da barragem sobre o transporte hidroviário e até mesmo o abastecimento de água do país. Agora, o que ainda é teoria? Alguns especialistas mais críticos, como o próprio Wang Weiliu, vão afirmar que a barragem está estruturalmente comprometida, mas na real é muito difícil de obter informações independentes sobre o estado real da estrutura, porque a própria China controla muito rigidamente as informações sobre ela. Isso faz com que os rumores circulem cada vez mais, principalmente quando acontece enchente desse tipo. Mas essas afirmações nunca foram confirmadas aí por análises técnicas independentes. Ainda assim, mesmo tendo essas teorias aí, que tudo vai acabar, colapsar, mesmo sem precisar apelar para esse tipo de conspiração, existem sim riscos que especialistas mais sérios documentam há décadas. A construção da própria barragem deslocou aí mais de 1 milhão de pessoas que viviam ao redor. Muitos desses moradores receberam indenizações insuficientes e parte deles retornaram às margens do reservatório, criando comunidades ali em áreas de risco. Os impactos ambientais também foram imediatos. Um mês apenas após a inauguração, deslizamentos causados pelo aumento do nível da água acabaram levando 14 pessoas. A alteração também das questões naturais ali ao redor do rio ameaça algumas espécies como o esturjão chinês e o golfinho de Yangtze, além, claro, de acumular sedimentos e aumentar o nível de poluição da água. Então, mesmo que a barragem não venha a colapsar, existem sim riscos e consequências de uma coisa assim, de uma obra desse tamanho, e esse daqui é o preço que infelizmente a China paga para conseguir gerar tanta energia. Mas o que aconteceria de fato se essa barragem entrasse em colapso? Esse daqui é o cenário hipotético que mais alimenta a imaginação das pessoas na internet. E que ao mesmo tempo eu vou tratar com cuidado aqui para não parecer uma conspiração apocalíptica. O próprio hidrólogo Wang Weiliu afirmou que um colapso teria consequências catastróficas, principalmente para as populações que ficavam ali nas regiões próximas ao rio Yangtze, e que elas deveriam estar preparadas para evacuar. Esse rio é basicamente o coração econômico da China. Cidades como Wuhan, Nanjing e Xangai ficam no curso inferior. A região concentra parte significativa da indústria e da população do país. Esse reservatório se estende por cerca de 660 quilômetros. E a barragem das Três Gargantas é apenas uma de várias barragens que foram construídas ao longo do rio. Um colapso em cascata seria o cenário mais catastrófico. Dá até para imaginar o que aconteceria, né? Mas é importante deixar uma coisa bem clara. Engenheiros que avaliaram a estrutura de forma independente, em geral, não endossam essa ideia de colapso iminente. A preocupação real é quase sempre outra. O que acontece quando eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, testam os limites de estruturas que foram projetadas décadas atrás. Essa sim é uma preocupação que existe. Em 2020, 3 ondas de enchente atingiram a barragem em sequência. Foi nesse momento que o lago Poyang, na província de Jiangxi, atingiu seu nível histórico mais alto, superando inclusive registros anteriores.
Essa barragem foi projetada com base em modelos climáticos do século XX. As chuvas extremas que a China vem enfrentando nas últimas décadas, que são mais intensas, mais frequentes e mais imprevisíveis, estão colocando à prova justamente coisas que não foram pensadas para esse nível de estresse. Isso não é só a barragem das Três Gargantas. É uma discussão muito grande sobre o que acontece quando megaprojetos do passado encontram o clima do futuro. O governo chinês tem investido muito dinheiro aí no monitoramento da estrutura, e nessa época de 2020, quando a pressão chegou ao máximo, a equipe conseguiu gerenciar a situação, abrindo as comportas de forma controlada para reduzir o nível do reservatório antes que os novos picos chegassem. Mas será que até mesmo a maior barragem do mundo consegue controlar a força da natureza quando ela resolve mostrar do que é capaz? O que será que o governo vai fazer para resolver essa situação? A barragem das Três Gargantas é, sem dúvidas, uma das maiores realizações da engenharia humana. Ela gera energia limpa para dezenas de milhões de pessoas, controla enchentes que historicamente teriam sido muito piores, e representa o poder da China de realizar o que parece impossível. Mas ela também carrega contradições e problemas enormes. As teorias malucas que circulam pela internet não têm uma base muito sólida e confirmada ainda, mas eu não poderia ignorar todas as preocupações e opiniões diferentes sobre isso. Seria desonesto também. Será que isso daqui é um milagre da engenharia ou uma ameaça silenciosa? Comentem embaixo o que vocês pensam. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui. Agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado o conteúdo aqui do canal. E a gente se vê nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela. Até mais.